Fala pessoal, vamos aqui a mais um de questões sobre resoluções do CONTRAN focado aí no seu concurso, tá bom? Meus amigos, peço que prestem bastante atenção nessa aula, bastante atenção no que o professor vai falando para vocês. Vai ser uma aula bem rápida, uma aula de apresentação para vocês analisarem como é que estão as questões. Estamos com um curso completo da Autarquia Municipal de Trânsito, certo? O melhor curso que você pode encontrar no mercado. Então, o curso aqui tá na descrição do vídeo, antes da gente iniciar nossas questões. E aí você vai ver como é que funciona o método do vetorial concursos, tá? Então, deixa eu só puxar aqui, ó. Tá aqui, para quem não conhece, tá aqui, ó. Vetorial concursos. Então, o vetorial concursos, ele tá com esse curso da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza, tá bom? Sou o professor Muniz. E agora a gente vai resolver 21 questões de trânsito, tá bom? Só sobre resoluções do CONTRAN atualizadíssimas. Então, mais uma vez, deixa o like no vídeo, para que o YouTube compartilhe mais ainda nossos vídeos, certo? E na descrição tem um número de WhatsApp para você entrar em contato com a gente, para você adquirir o curso da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza, ok? Vamos dar início então. Vamos aqui à nossa primeiríssima questão que diz o seguinte. Vamos lá, pessoal. Sobre a resolução do CONTRAN 993 de 2023, recente, que estabelece os equipamentos obrigatórios, identifique a imagem e marque a alternativa que traz o veículo em que não é obrigatório o uso do dispositivo de ancoragem de sistema de retenção infantil, ISOFIX ou LED. Pessoal, na verdade, esse sistema, você tem aqui o banco traseiro, tá, do seu veículo. E aí existe o ISOFIX ou LED, né? Então, ele é um dispositivo de ancoragem. Você vai ancorar, por exemplo, um sistema de retenção infantil. Então, ele é como se fosse uns ganchos assim, ó, para você prender ali, por exemplo, uma cadeirinha naquele sistema, tá bom? Então, ele é um sistema novo. Mas a resolução, ela traz quais são os veículos que não são obrigatórios e os veículos que são obrigatórios ter esse sistema aqui de retenção de ancoragem. Na verdade, é um sistema de ancoragem. Para eles, é tipo um suporte, né? Então, ele quer o veículo que não é obrigatório. Será que automóvel é? Caminhoneta. Caminhoneta é como se fosse a SW4, cabine fechada, tá? Também é obrigatório na caminhonete, que é como se fosse a Hilux carroceria aberta, né? Que tem a partezinha aberta. Nesse caso, não é obrigatório, segundo a resolução dos equipamentos obrigatórios 993. Nos utilitários também é obrigatório. Então, gabarito dessa questão, letra C de casa, ok? Segunda questão diz o seguinte: marque o único veículo em que é obrigatório o extintor de incêndio. Lembrando que agora essa resolução, a 993, ela trouxe uma tabela. Se vocês forem olhar, no próprio site ali do Senatran, vocês conseguem, no anexo, que para mim é a parte mais importante, no site do Senatran, você vai no anexo, vai aparecer essa resolução, e lá tem uma tabela, e aí tem automóvel, caminhoneta, né? Caminhonete, utilitário, micro-ônibus. E aí lá vai ter os X marcados, onde é obrigatório ou não é. Entendeu? Aqui na coluna da esquerda vai ter o equipamento obrigatório. Depois você vai dar uma olhadinha nela. Vai ter o equipamento obrigatório nessa coluna. E nessa coluna aqui da direita vai ter os veículos. E aí vai estar marcado X, onde é obrigatório e onde não é obrigatório. Certo? Então, ele quer, dentre as alternativas aqui dessa questão, qual veículo é obrigatório? O extintor de incêndio. Automóvel não é obrigatório, caminhonete também não é obrigatório, caminhonete não é, mas micro-ônibus, por exemplo, caminhões de carga, micro-ônibus, veículos de passageiro, é obrigatório, tá bom? Mas
Motocicleta não precisa, caminhonete, o automóvel normal, um Palio, um Gol, não é obrigatório mais o extintor do incêndio, né? Facultativo aí você ter, tá bom? Vamos prosseguindo aqui então, vamos lá. Terceira questão diz o seguinte: marque o único veículo em que é obrigatório o sistema anti-spray. O sistema anti-spray é aqueles sistemas que tem aqueles caminhões, né, pessoal? Então, esse sistema anti-spray, segundo a resolução do CONTRAN 993, você pode até depois pesquisar no próprio Google o que seria esse sistema anti-spray. Aí lá tem imagens, caso vocês tenham dúvida sobre esse sistema. Mas ele quer, segundo a resolução, qual veículo é obrigatório esse sistema? No automóvel? Não. Caminhoneta não, mas na caminhonete é obrigatório, ok? Caminhonete, carroceria aberta, é obrigatório. Micro-ônibus também não é. Vamos aqui à quarta questão que diz o seguinte: marque o único veículo em que é obrigatório o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, ou seja, é um cronotacógrafo, é um equipamento que tem um disco, tipo um toca-fita, um toca-CD, na verdade, onde realmente tem uma fita, formato circular, onde ela registra o tempo e a velocidade daquele veículo. É mais para controle, pessoal, de descanso desses veículos, desses motoristas de profissionais, né, de carga e passageiro. Então aqui é mais para controle da velocidade e tempo e para saber se ele respeitou o tempo de descanso, né? Porque tem que ter um tempo de descanso. Por exemplo, tempo de descanso. Então, geralmente, isso aqui tem veículos de carga e passageiros, né? Cargas e passageiros. Outro detalhe. Por exemplo, veículos com BBT acima de 4.536 kg, também é obrigatório esse cronotacógrafo, é o registrador instantâneo de inalterável de velocidade e tempo. Quando eu falo tempo de descanso, é o seguinte: o cara que transporta carga, a cada 6 horas ele tem que parar para descansar. E o cara que transporta pessoas, a cada 4 horas tem que ter, deixa eu só diminuir aqui rapidinho, tem que ter 4 horas ele tem que parar para descansar no mínimo 30 minutos, tá bom? Então, como é que o agente de trânsito vai fiscalizar isso? Através do cronotacógrafo, entendeu? Porque aqui vai ter os raiozinhos e vai dizer qual velocidade que ele estava andando, qual o tempo, né? Tudo isso. Se ele parou para descansar ou não, se ele tirou direto. Então, dentre esses veículos, o micro-ônibus, como ele é um transporte de passageiros, então ele tem que ter o cronotacógrafo, ok? Coletivos. Na verdade, os veículos que transportam passageiros ali, crianças, né? Aquelas combis escolares, né? Tá bom? Então, letra D de dado. Quinta questão. Vamos lá. Vou puxar para cá. Estou bem aqui no meio. A quinta questão diz o seguinte, ó. Sobre o cinto de segurança, marque a alternativa correta de acordo com a resolução do CONTRAN 993. Vamos lá. Cinto de segurança. Qual a regra? A regra é que é obrigatório. A regra é que é obrigatório cinto de segurança. Cinto de segurança. Essa é a regra, mas temos exceções. Clique a alternativa correta. Vamos lá. É obrigatória a utilização do cinto de segurança nos veículos de uso bélico, em situações de preparo e emprego de forças armadas e no cumprimento de suas missões institucionais. Errado. No caso de veículos bélicos que são empregados
né, para Forças Armadas, pessoal, não é obrigatório, tá? Isso é facultativo, segundo a resolução. Na verdade, o dia que você vai encontrar isso nessa resolução 993, abaixo das tabelas, eu até julgo que dessa resolução 993, como são muitos equipamentos e muitos veículos, você vai focar na tabela 1 e também não vou dizer tudo não, tá, pessoal? Eu vou estar dando spoiler que vai ter no curso, né? Onde você vai ter que focar. Enfim. Então, assim, existem algumas tabelas em que você vai ter que focar nessa resolução, certo? Existem algumas tabelas que você vai ter que focar nessa resolução do CONTRAN 993. São várias colunas, várias linhas, tem várias tabelas. Então, são muitas. Qual tabela você vai saber em qual focar? Aí, é só no nosso curso completo da Autarquia Municipal de Trânsito. Tá bom? Professor, e essas questões aqui em relação ao cinto, se ele é isento, quais os veículos que eles são isentos? Bom, abaixo das tabelas existem as notas. E essas notas têm muitas informações importantes, certo? Então vamos lá. No caso de veículos de uso bélico, emprego das Forças Armadas, é obrigatório. É, professor? Não, é facultativo. Se ele está sendo empregado para ser utilizado ali em missões institucionais, é facultativo. O que? O cinto de segurança. Isento para veículos que o percurso seja permitido viajar em pé. Está aqui o nosso gabarito. Professor, aqueles coletivos lá do município. Pois é, entra aqui. Não é permitido viajar em pé? Pronto. Então ele é isento do cinto de segurança ali. Obrigatório para veículos em percurso que seja permitido viajar em pé. Não é que é obrigatório. Tá? Os veículos que tenham um percurso que seja permitido viajar em pé, não precisa utilizar, é isento, tá? Do cinto de segurança. Obrigatório para os veículos fabricados a partir de 30 de janeiro de 2020. Realmente, cinto de segurança, 3 pontos, né, obrigatórios para veículos que sejam fabricados a partir de janeiro de 2020. Professor, e a instalação do ISOFIX do LED? A instalação do dispositivo de retenção infantil. Por exemplo, ali uma cadeirinha, um bebê conforto. Essa instalação desse equipamento, por exemplo, bebê conforto, né? Bebê conforto. Ali a cadeirinha. Né? A cadeirinha do bebê conforto. Nesse caso, professor, bebê conforto, cadeirinha. É obrigatório instalar naquele suportezinho no ISOFIX? Não. Facultativo. Tá bom? Facultativo. Então você pode passar o cinto, né? Acoplar aquele dispositivo de retenção infantil no cinto, sim. No cinto, sim. Mas existe a opção do ISOFIX ou do LET, certo? Que com a nova resolução ele colocou na sua nota que poderia ser acoplado também ao ISOFIX ou LED. Mas também você pode acoplar no cinto. O quê? Esses dispositivos de retenção do bebê conforto e da cadeirinha. Letra B, em relação ao cinto de segurança, ele é isento para veículos em percurso que seja permitido viajar em pé. Vamos aqui à sexta questão, que diz o seguinte. Deixa eu vir para cá. Vamos lá. Sobre a resolução do CONTRAN número 24, inclusive tem uma que revogou ela e vai entrar em vigência a partir de 2025. Sobre a identificação de veículos, marque a alternativa correta. Vamos lá. A gravação do número de identificação veicular, o número VIN, que é o chassi, quantos números? Tem 17, né? Tem 17 caracteres. Ou você grava no chassi ou no monobloco, né, para os veículos que possuem monobloco. Deverá ser feita, no mínimo, em um ponto de localização, porque se for em reboque, ou se for ali no semi-reboque, né,
Dobra o R, né, pessoal? Lembra? Nova regra do acordo ortográfico. Aí tem que ser no mínimo em 2 pontos. Tá vendo? Ó? No mínimo em 2 pontos. Então, o que é que vocês têm que observar aqui? Essa gravação aqui do chassi, 17 números, tem que estar no chassi ou no monobloco. Automóveis normal, carro, palio, veículos ali, motocicletas, no mínimo em um ponto para que o agente possa fiscalizar, achar o número. Tá? Tem que ter os 17 números bonitinho ali. Isso é o número VIN, tá bom? Se for reboque ou semi-reboque, no mínimo em 2 pontos. Então, como ele é grande, então tem que ter pelo menos 2 identificações para que eu não fique rodando procurando um número. Tem que ter 2 números de identificação para facilitar, tá bom? Tudo isso, a questão tem que estar de acordo com a ABNT, o funcionamento, as normas, as especificações. Mas qual é a profundidade mínima dessa gravação? Profundidade mínima de 0,2 milímetros, segundo a nossa resolução, tá? Então, 0,2 milímetros. Vamos aqui à sétima questão que diz o seguinte. Sobre a resolução do CONTRAN número 24, de 98, que fala da identificação dos veículos, marque a alternativa correta, né? Para os veículos tipo ciclomotores, motonetas, quando a gente fala motoneta, você senta, e motocicletas você monta, passa a perna por cima, né, como a gente diz. Então, a principal diferença. A altura dos caracteres da gravação de identificação veicular deve ter no mínimo quanto, pessoal? A altura dos caracteres, no caso moto, é um pouquinho alto, né? Lá, quando você pegar a moto aqui, ó, é um tanque, né? Que vai ter aqui, ó, um guidão aqui da moto, né? Que vai ter não sou um bom desenhista, mas aqui vai ter o aro, né? Pronto. Aqui, ó, nessa colunazinha preta, vai ter o número do chassi da moto. Então, aqui vai ter a identificação desse veículo. Então, na moto, eu vou ter o chassi. Tudo bem? É isso que ele está falando. Você tem que colocar aqui, ó. Então, o que é que a resolução está falando? A questão da altura. Altura dos caracteres. Caso moto, a altura desses caracteres da gravação, 4 milímetros. Ok? Estou falando de motoneta, motocicleta e ciclomotor. Oitava. Sobre a resolução do CONTRAN 24, marque a alternativa correta. Nos veículos reboques e semi-reboques, as gravações serão feitas, no mínimo em... Bom, a gente já viu, 2 pontos. No caso de reboques e semi-reboques, aí gravação em 2 pontos. Onde? No chassi. Nona, sobre a resolução do CONTRAN número 24, identificação de veículos. O VIN... Pessoal, ó, vamos lá. Tem o VIN, que é os 17 números. Aí eu tenho o VIS, que é em torno de 8. Que são os últimos números do VIN. Então eu tenho lá os números, né? 8, 7, 3, A, I. Aí você vai digitando o número do chassi. 23, 7. Não é isso? Alguns alfanuméricos. Aí vai ter o número do chassi aqui. Os 8 finais eu chamo de VIS. Então, assim, no chassi eu vou ter os 17.
Mas assim, para facilitar a fiscalização, o que eu faço? Eu pego os 8 números finais, aí coloco onde? Na porta dianteira direita. Onde? Na coluna. Coluna da porta do seu carro. Aí você vai botar no para-brisa, vidro da frente. Vou escrever aqui vidro da frente, que é o para-brisa. Aí você vai colocar no vidro da frente, que é o para-brisa. Certo? O vidro traseiro também. E nas laterais, no mínimo em duas janelas, né? Mínimo em 2 vidros nas laterais. Porque tem carro que tem mais. Aí você coloca no caso nos automóveis, nos 2 vidros tem. Tem o que? Esses 8 númerozinhos. Que é para facilitar ainda na identificação. Através desses 8 aqui, o número VIS, você acha o chassi, que é o 17. Tá bom? Então eu tenho aqui, ó, laterais, porta dianteira direita, na coluna, no vidro. Isso a resolução tá lá, é pública, todo mundo vê. E no vidro traseiro. Eu tenho o vidro traseiro, o vidro para-brisa da frente, 2 vidros na lateral e coluna na porta dianteira. Tá faltando ainda. Ainda tem no motor também. Lá no motor você encontra também a numeração. Certo? Perfeito? Tem que ter para ajudar a identificação. Tem o número VIN e o VIS. Aqui ele está falando do VIN. Aí, como são 17, cada número desse representa uma situação. Na resolução diz o seguinte, olha, o décimo dígito, ele representa o quê? O modelo do veículo. Modelo do veículo. E esse décimo dígito pode ser ainda alfanumérico. Entendeu? Então tem essa ligação aqui, ó. O décimo dígito, ele representa o modelo do veículo e ele pode sim ser alfanumérico, certo? Perfeito? Então é isso. Então aqui ele fala do décimo, que representa o modelo do veículo. O décimo dígito dessa numeração representa o modelo do veículo e ele ainda pode ser alfanumérico. Vamos aqui à décima. Opa, lembra mais tarde. Querendo atualizar, é? Bora. Sobre a resolução do CONTRAN 24. Além da gravação do chassi ou monobloco, os veículos também serão identificados, no mínimo, com os caracteres VIS, como eu falei para vocês, que é o número sequencial de produção. Previsto na norma na NBR, a 6066, podendo ser a critério do fabricante, por gravação na profundidade mínima 0.2, quando em chapas ou plaquetas, ou seja, voltando aqui, eu falei o seguinte, olha, ó, o número VIS aqui nas portas, no motor e tal, eles vêm em forma de plaqueta ou chapa metálica, que na hora que essas plaquetazinhas vão ter os números, né? Aqui, ó. Na hora que você retira ela se destrói, ela é autodestrutível, para dizer que foi violada, entendeu? Então, chapas ou plaquetas, colada, soldada ou rebitada, destrutível quando de sua remoção, ou ainda por etiqueta autocolante e também destrutível no caso de tentativa da remoção. Então, quais compartimentos eu vou ter esse número VIS, na verdade, né? Que a gente está falando do VIS. São os 8. Motor, porta dianteira e lateral direita, nos para-brisas, como eu falei, né? Um dos vidros traseiros quando existe, ao menos 2 vidros nas laterais, né? De cada lado do veículo, lateral esquerda e direita. Precisa no quebra-vento? Não, professor, não precisa colocar no quebra-vento. Então, como ele quer o exceto, ou seja, a alternativa que não precisa colocar essa identificação, é na letra B, porque a resolução ela não fala que precisa colocar
essa identificação na lateral esquerda, na porta dianteira esquerda do motorista, e sim na direita do passageiro do banco dianteiro, tá bom? Então, letra B. 11. O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência, que é o pisca-alerta, providenciando a colocação do triângulo de sinalização, o equipamento similar. Pessoal, aqui nós estamos falando da resolução número 36, tá? De 21 de maio de 98. O que é que essa resolução? Ela é muito simples, tem ali um artigo, um parágrafo único, né? E ele diz, olha, o seu veículo, quando tiver em uma situação de emergência, parou e imobilizou o veículo na pista, o que é que você tem que fazer? Você vai ligar o pisca-alerta, né? Pisca-alerta. E aí, esse pisca-alerta aqui, ó, você tem que vir para cá, bota o triângulo aqui numa distância mínima de 30 metros. Pode estar 20, professor, mínimo de 50, mínima de 40, não, o mínimo é 30 metros. E aí você vai botar na forma o quê? Perpendicular à pista, para que as pessoas que venham de cá consigam ver o seu veículo. Então, 30 metros. Ó, 30 metros. Resolução do CONTRAN número 819, que é a resolução que fala da transporte de crianças, tá? Vamos lá. Crianças com até 1 ano de idade ou crianças com peso de até 13 quilos devem andar em qual dispositivo desses daí? Pessoal, muito simples, né? Primeiro que de cara você já elimina isso aqui, porque esse cara aqui já é um grandão, já é grandão. Ó, se até 1 ano de idade tá aparecendo isso aqui, né? Ou é A ou é a B. Então, 0 a 1 ano é bebê conforto, que é a letra B, tá? É o bebê conforto. Tá aqui, ó. Beleza? Nessa posição. Aqui já é a cadeirinha. Olha o detalhe, não é somente estar o dispositivo de retenção, ele tem que estar acoplado com o cinto de segurança, ou 3 pontos, tá vendo? Esse daqui, 0 a 1 ano, que é de 1 a 4. Cadeirinha. 4 a 7, né? Depois, que é o assento de elevação, esse aqui é o assento de elevação, ó. Assento de elevação. Com o cinto. E aí, acima de 7 anos aqui, cinto de segurança. Então, até 1 ano de idade, letra B. Não é isso? É isso, professor. É isso. Professor, e sobre aquela questão da criança ter 1,45 de altura e ela tá no banco de traseiro, se ela tiver menos que 7 anos ali e tal. Pessoal, aí eu vou dar o spoiler demais. Todas essas informações, elas vão estar no nosso curso da Autarquia Municipal de Trânsito. Na descrição do vídeo, você tem aí o link para poder adquirir o curso. O curso está muito barato, tá bom? Tá em promoção. Aproveita. Outra situação. Aqui é uma resolução de questões para você ver como é que são cobradas as questões de trânsito, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui o gabarito letra B, crianças com até 1 ano de idade ou crianças com peso de até 13 quilos, a gente sabe que o dispositivo de retenção adequado é o bebê conforto, tudo bem? Então, de acordo com a idade e peso, tem um dispositivo adequado. Professor, há a possibilidade da criança ter uma idade menor, mas com altura, e no banco dianteiro? Tudo isso vai ser explicado no nosso curso, lá na aula da resolução do CONTRAN 819 de 2021, na plataforma do curso aí do vetorial. Tá bom? Estou aqui só explicando para vocês. Beleza? Então não vou dar muito spoiler. Gabarito letra B de bola. Questão número 13. As exigências relativas ao sistema de retenção no transporte de crianças com até 7 anos e meio de idade não se aplicam. Pessoal, ó, a gente sabe que qual é a regra. Esses dispositivos que eu mostrei para vocês, nos automóveis e tal, caminhonetas, né, caminhonetes,
está deslocando com criança. Isso é para a segurança dela. Existem algumas exceções? Existem. Não vai precisar colocar esse dispositivo, por exemplo, no coletivo de passageiro, no táxi, no Uber, não precisa, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, as exigências relativas ao sistema de retenção no transporte de crianças com até 7 anos e meio de idade não se aplicam caminhonete, automóvel, transporte remunerado individual de passageiros durante a efetiva prestação de serviço. Olha, o cara está viajando com o filho, com a família todinha. Não está trabalhando, tem que usar o dispositivo de retenção. Professor, eu estou trabalhando, transporte remunerado individual de passageiro. Está durante a efetiva prestação? Beleza, pode transportar a criança, né? Às vezes você é parado numa blitz, e aí verifica que você não está, vai receber autuação, não é multa, a multa chega depois, você vai ser autuado pela situação, desce, né, do veículo a criança, e aí ou vai no coletivo de passageiro, ou vai no táxi, ou vai no Uber, chama o Uber para poder deslocar, tá bom? Então, transporte remunerado individual de passageiros não precisa atender às exigências relativas de acordo com a resolução do CONTRAN 819. Professor, tem mais coisa nessa resolução? Tem muito mais coisa, só que aí você vai encontrar no nosso curso da MC. Então, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para você entrar em contato com a gente e adquirir o curso. A prova só em dezembro, tem muito tempo de preparação ainda, tá bom? Então não perca a oportunidade de se preparar da melhor forma. Eu tenho certeza que você está gostando dessa aula, que você está compreendendo, mesmo que você nunca viu essa matéria, tá bom? Professor, uma dúvida, tem todas as matérias no curso? Sim, tem todas as matérias no curso. Esse é o padrão de aula, tá bom? Constitucional, direito administrativo, todo esse padrão você vai ver no curso, tá bom? Então, 13, letra A, tá bom? 14. Resolução do CONTRAN número 819, vamos lá. O transporte de criança com idade inferior a 10 anos pode ser realizado no banco dianteiro do veículo com uso do dispositivo de retenção adequado ao seu peso e altura na seguinte situação. Vamos lá, pessoal. Qual é a regra que eu disse para vocês? O cara menor que 10 anos, banco traseiro, certo? Banco traseiro. Existe a possibilidade, professor, de eu ir no banco dianteiro? Existe. Por exemplo, dependendo da sua altura, se tiver atingido ali 1,45 de altura, você pode ir lá para o banco da frente. Tá bom? Existem exceções. Então, o que é que ele quer aqui? O transporte de criança com idade inferior a 10 anos pode ser realizado no banco da frente. Pode. Logicamente, professor, tem menos que 10 anos, mas vai no banco da frente. Certo, mas vai para o banco da frente com os dispositivos de retenção adequados ao peso e à altura dele. Qual situação você pode colocar a criança para ir no banco da frente? Quando a quantidade de crianças com esta idade, menor que 10 anos, excede a lotação do veículo do banco traseiro. Perfeito, pode. E quando a criança já tiver atingido 1,45 de altura, também pode. Ora, ele tem menos que 10 anos, mas já tem 1,70 não, mas já tem 1,50 no banco da frente. Bom, pode ir no banco da frente, se quiser. Quando os pais autorizarem, não. Quando o responsável pelo menor autorizar por ordem do DETRAN, não. Quando a criança atingir 1,30, não. Quando atingir 1,45, né? De altura. Então, existem exceções. Vamos na 15ª. Essa 15ª fala sobre a resolução do CONTRAN número 26, sobre a questão das cargas junto em compartimentos de passageiro. Ele quer a alternativa correta. A carga só poderá ser acomodada em um compartimento próprio, junto dos passageiros, que no ônibus é o bagageiro, errado. Não é junto dos passageiros, não, é separado, né? A carga, pessoal, ela só pode ser acomodada em compartimentos próprios, separado do passageiro. E no ônibus é lá no bagageiro do ônibus. Fica permitido o transporte de produtos considerados perigosos, não, fica proibido, né? Conforme a legislação específica, bem como daqueles que, por sua forma ou natureza, comprometam a segurança do veículo, dos seus ocupantes
e de terceiros. Errado, fica, na verdade, proibido esse transporte, tá? Os limites máximos de peso e dimensões da carga serão fixados pelas legislações existentes na esfera federal somente. Não é somente na legislação feita pela União. Pode ser estadual, municipal. Que aí vem os limites máximos de peso e dimensões da carga. Aí pode ser feito na esfera federal, às vezes se o trecho é da federal, né, da linha estadual ou municipal, depende da esfera. No caso do transporte rodoviário internacional, vai para outro país, aí obedece tratados, convenções, acordos que são feitos internacionais, enquanto esse acordo for vinculado à República Federativa do Brasil. Perfeito? É o nosso gabarito, letra D de dado. Tudo bem? Vamos à questão número 16, pessoal. Sobre os veículos novos, inclusive aqueles veículos inacabados, nacionais, importados. Comprei um veículo, tá novinho, zero bala. Foi nem registrado, nem licenciado ainda. Comprou do veículo novinho. Tem um tempo para você se deslocar até o seu município para você poder fazer o registro de licenciamento e placamento, né? O trânsito estará autorizado somente da origem onde ele comprou ao órgão de trânsito do município onde ele mora, né? Onde o veículo vai ser registrado. Podem transitar por 15 dias consecutivos. Ou no caso dos estados da região norte, no caso é um pouco mais longe, aí dão 30 dias consecutivos para ele resolver esse problema aí. Tá bom? Letra A. Também sempre cai essa resolução. Justamente esse tipo de questão que eu mostrei para vocês. Professor, o senhor tem um aplicativo aí de questões para facilitar os estudos? Tenho. Todas essas questões que vocês estão vendo aqui nessa aula de hoje, nós temos um aplicativo, a gente pega todas essas questões, coloca no aplicativo, você, lá do seu sofá da sua casa, você fica resolvendo. E aí aparece o comentáriozinho. Aí você vai lendo por que está errado, por que está certo. É importante. Hoje tem vários meios, vários dispositivos que ajudam aí na memorização do conteúdo. Vamos lá. Resolução número 110 de 2000. É uma resolução que é importante. Pensa comigo. O veículo é do Rio Grande do Norte. Ele está passando pelo Ceará, foi parado numa blitz. Quando eu for fazer a fiscalização do licenciamento dele, eu vou utilizar a tabela do estado do Ceará ou a tabela nacional. De fora, ele é emplacado fora e está passando pelo Ceará para o blitz. Para efeitos de fiscalização de licenciamento, você vai utilizar a tabela nacional. Tá certo? Olha a situação aqui. Um carro foi parado em uma blitz que ocorria no estado do Ceará e verificou-se que o cara é de João Pessoa, Paraíba. O final da placa era 7. Nesse caso, o prazo final para a renovação do licenciamento. E aí? Se a placa é 7, qual é o prazo final de renovação? Setembro, outubro, novembro ou dezembro? Pessoal, tá aqui, ó, a plaquinha. Vou vir para cá para a gente ver direitinho como é que funciona essa tabela aqui, ó. Placas 1 e 2, prazo final para renovação até setembro. Placas 3, 4 e 5, prazo final da renovação até outubro. Placas 6, 7 e 8, final até novembro, que é, no caso, a nossa questão aqui, ó, placa 7, então novembro. 9 e 0, final até dezembro, final para renovação. Tá bom? Então, essa tabela serve de uma referência nacional, mas os estados eles têm suas tabelas, tá? Importante que você saiba disso. Então, no caso, final placa 7, até novembro. O professor pode cair uma questão dessa? Com certeza. Está no seu edital. Certeza pode cair. Professor, eu estou querendo adquirir o curso da MC. Mais uma vez, vá aqui na descrição do vídeo que você tem as informações. Tem um número do WhatsApp. Eu não coloquei mais nada de informação. Para adquirir o curso, clique no link abaixo. Aí lá, a atendente fala com você, você adquire o curso. É passado o link e aí você adquire o curso, a plataforma,
é colocado no grupo do WhatsApp, né? Hoje mesmo a gente colocou um simulado aí, focado no concurso da Autarquia Municipal de Trânsito, Fortaleza. Tá bom? Simulado com 80 questões, padrão edital. Então é isso. O curso é questão, credibilidade no que a gente passa. A gente não fica inventando, tá? Isso é o que está no edital. Bom? Questão 17, vamos para 18. Questão 18, ela diz o seguinte. Resolução do CONTRAN 432. O que é que essa resolução fala? A resolução 432, ela fala sobre dirigir sob efeito de quê? Álcool, né? Ou substância psicotrópica. Vamos ver essa questão. Professor, vamos lá. O que é mais importante? Primeiro, nessa resolução, saber que o equipamento de prioridade para fiscalização é etilômetro. Existem outros meios da gente verificar, pessoal, professor, o consumo de álcool? Existe. Exame de sangue, um conjunto de sinais. Vou até anotar aqui, né? Você pode identificar por meio de exame de sangue, por meio do etilômetro. Você pode identificar pelo um conjunto de sinais. Não é só um, é um conjunto de sinais que caracteriza que você está alcoolizado. Professor, fez o teste do etilômetro. Isso. Vamos lá. Se der ali na hora da fiscalização de 0,05 a 0,33, foi só infração de trânsito. Porque é o seguinte, ó, só infra. Porque é o seguinte, fez o etilômetro, deu 0,34 miligramas por litro alveolar, de ar alveolar, já é crime mais infração. Na verdade, deixa eu só corrigir aqui, ó, de 0,05 a 0,33, né? Na verdade, é acima de 0,05. Acima disso daqui já é infração. Qual é o detalhe? Que fez o teste e deu 0,34 para cima, então você responde por crime mais a infração de trânsito. Entendeu? Pode ser verificado através do conjunto de sinais, professor? Pode. Pode ser verificado, sim, a infração pelo conjunto de sinais. Professor, mas se eu me recusar... Se eu recusar fazer o teste... Bom, se você recusar, existe uma infração de trânsito de recusa. Se eu não me engano, é 10 vezes... Acho que é 10 vezes o valor, uma infração gravíssima multiplicada por 10. Ou seja, você pega a infração gravíssima, 291 quebradinho, vezes 10. É quase 3 mil reais só pelo fato de você se recusar a fazer o teste. Mas também você fica só na infração, né? Beleza? Exame de sangue. Qualquer concentração é infração. E se der 6 gramas, né, por litro, aí já é crime. No exame de sangue, qualquer concentração já é infração. E a concentração que der de 6 ali para cima já é crime. Tá bom? Deixa eu ver aqui outra coisa importante. Tem que ter a verificação do Inmetro também, no etilômetro, né? Mas é isso. Carlos foi parado em uma blitz da lei seca em Fortaleza durante a saída de uma festa. O agente de trânsito convidou Carlos a submeter-se ao teste do etilômetro. Marque a alternativa correta sobre a resolução. Caso fosse verificado no aparelho a medição de 0,42 mg por litro, ficaria caracterizada apenas infração de trânsito, certo? Não, né, pessoal? Ó, de 0,34 para cima já é crime mais infração. Lembra que as esferas são independentes? Esfera penal, administrativa e civil. Você vai responder na esfera penal porque foi um crime. Infração na esfera administrativa. E o veículo será removido não. Se for verificada a pessoa alcoolizada, qual a medida administrativa? O veículo fica retido, retenção, até apresentar-se um condutor habilitado e também que esse condutor vai ser submetido ao teste para saber se ele está nas condições de dirigir, né?
Então é isso. Retenção. Beleza? Remoção é caso não apareça ninguém. Aí você remove para o pátio mesmo. Caso fosse feito o exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool, ficaria constatado crime e infração. Não, o crime é só de 6 para cima. Somente infração aqui. Não poderia ser constatado a embriaguez por um conjunto de sinais. Por que não? Pode sim. Tem uma fichazinha que você vai preencher e vai dizer, ó, sinal tá, o olho tá, vômito, voz alterada. Configurado o crime, o condutor e testemunhas, se houver, serão encaminhados à Polícia Judiciária, devendo ser acompanhados dos elementos probatórios, correto? Ó, se for crime, o que é que a resolução fala, pessoal? Que aí você tem que ir para a delegacia. Não é isso? Configurado o crime, o condutor, testemunha, se houver, logicamente, ele é encaminhado à Polícia Judiciária, devendo ser acompanhado dos elementos probatórios, tá bom? Por quê? Porque foi crime, né? 18, letra D de dado. Bora prosseguindo aqui na questão de número 19, vamos lá. Resolução do CONTRAN número 798 de 2020. Nos locais em que houver instalado medidor de velocidade do tipo fixo, aí o fixo, eu tenho o controlador e eu tenho o redutor. E aí eu tenho o portátil, né? Que é isso, professor? Agora nós estamos falando de fiscalização de velocidade, excesso de velocidade. Aí o controlador é aquele pardalzinho que tem em um ponto. Tem que ter uma placa R19, que é isso, que é uma placa dizendo, ó, da regulamentação. Uma placa de regulamentação, uma placa R, porque é de regulamentação. A 19, porque velocidade, né? Limite de velocidade. Tem que ter. Aquele pardalzinho. Já o redutor, ele é uma espécie de um pardal, só que qual a diferença? Ele tem um display, né? Sei lá, tá passando na pista, tem um negócio desse jeito aqui, ó. Ou então, só assim, na lateral. E aí tem um display que mostra a sua velocidade. Ali é um redutor em um ponto específico, né? Então, esses são os radares fixos, né? Que a gente chama. Medidor de velocidade tipo fixo. O portátil é aquele que, por exemplo, você vê uma viatura, né? E aí você tem que estar ostensivamente, não pode estar escondido. E aí tem um radarzinho portátil que ele fica ali instalado, pegando ali a sua velocidade em um certo trecho, os trechos que tem maior índice de acidente, né? Então, ele vai pegar ali sua velocidade. Aí esse aqui ele pode ser desmontado e levado para outro local de fiscalização, né? Vamos lá. Nos locais em que houvesse instalado um medidor de velocidade do tipo fixo, vamos supor que seja esse aqui um pardal, né? Os medidores de velocidades portáteis, que são esses, somente podem ser utilizados a uma distância mínima de em vias urbanas. Vamos lá. Se eu estou numa via urbana, se eu já tenho um pardal aqui com a distância de 500 metros onde eu estou, ó, uma distância, não, vamos supor uma distância de 300 metros. Eu posso botar um portátil aqui? Não. Porque eu só poderia botar um portátil mais aqui, ó. Por quê? Porque a distância mínima é 500 metros de distância lá do fixo. Eu não posso fazer uma fiscalização com radar portátil se eu estou com 300 metros de distância de um pardal, né? Ou de um redutor. Nas vias urbanas ou em trechos de vias rurais, o que tem características urbanas é 500 metros mínimo de distância para você usar o portátil. Agora, se fosse em trecho de via rural, aí, como a velocidade é maior, então, se eu tiver um pardal aqui, eu só posso instalar fazer uma fiscalização com radar portátil, no mínimo a 2.000 metros de distância, ou seja, 2 km de distância o mínimo, para que eu possa fazer aquela fiscalização portátil. Então, como é vias urbanas aqui, então, distância mínima de 500 metros. Fechou? 2.000 metros é se fosse uma via rural. Bora na 19.
Ainda sobre a 798. Medidor de velocidade, obrigatoriamente dotado de display. Isso aqui é o redutor, né? Destinado a fiscalizar uma redução pontual de velocidade, estabelecida em relação à velocidade diretriz da via, por meio de uma sinalização, tem uma placa R19, em trechos críticos e de vulnerabilidade de usuários da via. Isso aqui é o redutor. Tem o nome display, é o redutor. O medidor de velocidade do tipo portátil, com registro de imagem, podendo ser instalado em viatura caracterizada estacionada em tripé, suporte fixo ou manual. Usado ostensivamente como controlador em via ou em seu ponto específico. Pessoal, o portátil. Eu vou ter uma viatura aqui. Vou estar fiscalizando, né? Tá aqui a rodovia, pista simples, né? Sentido aqui vai, sentido que vem. Quando não tem a placa de regulamentação, numa pista simples, velocidade para automóveis, caminhonetes, motocicletas, 100 km por hora. Não é isso? Quando não tem a placa, né? Então, eu tô lá e eu tô com o... Ó lá. O radar portátil bem aqui, ó. O tripé. E tá fiscalizando quem tá vindo dali, ó. Beleza? Tô fiscalizando quem tá vindo dali. Beleza? Professor, me diga uma coisa. Para eu usar o portátil, a via tem que ter no mínimo qual a velocidade limite da via? O mínimo de velocidade para eu estar fiscalizando. No mínimo 60 km. Não posso estar fiscalizando em uma velocidade máxima de uma rodovia em que seja 40 km por hora. Não tem como. Né? O objetivo é verificar. Eu te dou um pouquinho de velocidade, mas nem tanto. Entendeu? Então, mínimo 60 km por hora. Para eu fiscalizar com o portátil. No tripé, o suporte fixo. Não pode ser escondido. Tem que ser ostensivamente. Não pode ficar debaixo de árvore, de porta, escondido. Não pode. Tá bom? Tem que ser usado ostensivamente. Então, esse aqui tem que ser usado ostensivamente. Beleza? E eu só posso utilizar em vias onde o limite de velocidade seja igual ou superior a 60 km por hora. Beleza? Então, a gente falou dos radares. Expliquei para vocês a diferença do controlador e do redutor. O redutor tem o display, né? Ele tem o display. Falei também que eu não posso fiscalizar um local onde, se eu já tenho um pardal de fiscalização, né? Se eu for colocar um portátil, vias urbanas, mínimo 500 metros. Se for via rural, mínimo de 2.000 metros para eu poder fiscalizar e usar o portátil, ok? Pessoal, gostaram da aula? Ó, professor Muniz, tá bom? Professor Muniz. Quer adquirir o curso aí do vetorial? Tá na descrição do vídeo. Melhor curso que tem. Viu? Trânsito, melhor curso que tem. Tenho certeza que vocês gostaram. Ah, professor, estava lendo a lei. Meu amigo, é diferente de você ler a lei e você resolver questões com quem já leu a lei e entende a lei. Entendeu? É muito diferente. Já otimiza o tempo dos teus estudos. Professor, tem todas as matérias? Eu tenho sempre uma dúvida. Tem todas as matérias. Todas as matérias. Tá bom? Não fica com dúvida. Você tem que investir estrategicamente no que for melhor para você. Tá bom? Meus amigos, deixa o like, a curtida na aula. E espero vocês no curso, tá bom? Agora durante a semana, onde vai ter aulas, diversas aulas minhas de trânsito, tá bom? Português também.
e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Estou te esperando lá no nosso curso. Adquire para, né, na semana agora você já está com a gente no curso. Está na descrição do vídeo, tá bom? Grande abraço e até a próxima, pessoal. Até mais.